Olá, está no ar Porto 360 Entrevista, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e principalmente em relação ao Porto de Santos. Você já sabe, não custa lembrar, o Porto 360 Entrevista é uma realização do Grupo Tribuna em parceria com a CBN. Porto 360. Patrocínio. Meu entrevistado desta semana é Ricardo Pulpo, que além de professor da FATEC, é sócio fundador da T2S. Ricardo, obrigado pela tua presença aqui. Cara, que prazer enorme ter você no Porto 360 Entrevista. Pô, eu que agradeço. Prazer é meu. Prazer é meu estar aqui contigo. Ricardo, vamos contar o que ninguém sabe de tudo que a gente viu na Coreia do Sul. A gente teve a oportunidade de ir para a Coreia do Sul mais recentemente, numa missão internacional com inúmeros executivos, e eu acho que, francamente, a gente aprendeu muito, não só com a cultura, mas também com os negócios na Coreia do Sul. A gente já entra nos negócios, vamos partir para a curiosidade, para deixar um pouco mais leve nosso papo aqui. Vamos. O que mais te impressionou lá, pessoalmente falando? Não estou levando para o lado profissional, vamos começar pelo lado pessoal, para que quem esteja nos ouvindo também entenda um pouco da cultura local lá da Coreia do Sul. Sim, sim. Bom, antes de mais nada, tem bastante coisa que eles não sabem ainda, embora a cobertura tenha sido ampla, né? Sim. A tribuna estava lá presente, saindo no jornal todo dia, né? O que mais me impressionou foi o fato dos coreanos, em geral, não falar inglês. Isso me pegou foi algo que me surpreendeu também, né? A gente sempre fala dessa questão do segundo idioma aqui no Brasil. Eu percebi que parte da população fala, né? Mas os prestadores de serviço, né? O receptivo ali não fala inglês, né? O motorista de táxis, né? Principalmente no trem. Isso é o que te chamou mais atenção? Foi uma curiosidade que me pegou desprevenido, eu não esperava isso. E, inclusive, em situações... Eu lembro que no retorno a gente estava na área de embarque, eu fui no balcão de informações, pedi uma informação na área de embarque internacional, e a moça não falava inglês. Incrível, né? É incrível. E aí a gente teve que ficar lá com o aplicativo fazendo a tradução simultânea lá para poder se comunicar, porque é um idioma muito diferente. Mas será que isso não é um aprendizado também do que as pessoas que vêm de outros países para o Brasil passam aqui no nosso país também, essa dificuldade de se comunicar, uma vez que muitas pessoas no Brasil não falam inglês, Ricardo? Inclusive, tem uma questão deles que é parecida com a nossa, que embora eles não falem inglês, eles são... todo mundo é muito receptivo, né? E todo mundo muito, muito gentil e tenta te ajudar, tenta resolver de alguma forma. E o brasileiro também é assim, né? Acho que sim. Acho que, às vezes também pode ser que a gente dê importância demais para isso. É claro, quem se comunica com pessoas no exterior tem que saber falar outro idioma, né? Mas de repente não precisa disso para você desenvolver uma indústria e exportar para o mundo todo, né? Mas eu quero te dizer que eu me senti... Talvez, assim, eu tenho o segundo idioma, né? E muitas vezes quando a gente viaja, isso é um facilitador nesse processo, indiscutivelmente, né? Até para que você possa se localizar, andar sozinho, né? Se locomover e assim sucessivamente. Mesmo lá, né? Comunicação visual em inglês. Então, lá era isso que eu queria pontuar. Lá a gente tinha o idioma coreano, né? Que são aqueles desenhos. Sim. Eu, francamente falando, eu me senti um analfabeto, né? Com uma dificuldade enorme até de se locomover. E é quando realmente os americanos acabam vindo para o Brasil, ou europeus, né, e necessariamente se dão de frente com o nosso idioma. Eu acho que ficou o mesmo sentimento. Você se sentiu um pouco assim, meio que um analfabeto com aquelas placas cheias de desenho? Totalmente. Alguns meses antes, eu baixei um aplicativo e tentei aprender um pouco de coreano. Mas é um processo longo, né? Deve demorar muito. Deve não, com certeza demora muito, porque o problema é que nem o alfabeto é o mesmo, né? O americano, pelo menos quando vem para cá, são os mesmos símbolos. O R é o R, letras, né? O S é o S, o T é o T. É mais fácil de você memorizar. Lá são símbolos que a gente nunca viu, né? O que eu sabia de coreano era da época que eu fazia taekwondo, contar até 10 lá. Eu só sabia contar até 10 em coreano e mais nada, né? Gastronomia, cara. Eu sofri muito. Eu sofri muito. Também, demais. Teve um dia que eu até fugi do almoço lá, né? Fui no McDonald's. Tinha pato no almoço. Era pato. E aí o Ricardo fugiu, para quem não sabe, o Ricardo fugiu, não comeu o pato e foi pro McDonald's. Fui no McDonald's, vi que tinha um McDonald's ali na esquina, visei ali o Pedro, falei, Pedro, vou dar uma fugida ali, vou no McDonald's almoçar.
Porque quando chegou, falaram que era pato, mas era umas tripas de pato. Era um negócio esquisito, né? Não, e eles comem realmente, eu particularmente acho, né? É muito mal. Magro, né? Talvez seja mais a comida muito gordurosa. Eu percebi isso, né? Muito gordurosa, o pato, com açúcar. Eu sim. fiquei impressionado porque eles são magros, porque é comida gordurosa, com bastante açúcar e tudo frito. Eu vou começar a comer comida gordurosa, com bastante açúcar, para ver se eu consigo emagrecer e ser igual aos coreanos. Além de comida viva, né? Além de comida viva. Nossa senhora. Ali foi difícil, foi duro. A gente viu ali as enguias se mexendo. E eu também, algo que me impressionou lá, só pra gente poder concluir esse lado da curiosidade, né? São mais duas coisas. A primeira, quando a gente foi almoçar num restaurante, que a gente subiu uma escada, não sei se você vai se recordar, fizeram aqueles frangos pra nós, eu até acabei pedindo uma pizza, e eu até brinquei, eu falei, se a Anvisa tivesse ali, não liberava aqueles restaurantes, né? Que a gente viu ali. É impressionante, né? O que a gente viu de comida exposta, e assim sucessivamente. E normal, natural. Toda cidade tem aquela rua com comida, né? Exóticas, né? Enguia viva. Enguia viva. Polvo vivo. Caranguejo, lula, enfim. Com os tentáculos mexendo. E lixo. Eu não vi lixeira na rua, né? Não tinha lixeira. Tanto em Busan quanto Ulsan e Seul, né? Não havia lixo na rua. Você tem que se virar com o teu lixo. Mas também não tinha lixo no chão. Exato, né? Não tinha lixo no chão, então assim, um povo completamente disciplinado, né? Podemos dizer que a disciplina lá é algo que realmente também chama atenção. Não, com certeza. Eles são disciplinados, eles são muito metódicos, né? Essa questão do lixo é curiosa, porque eu tenho absoluta convicção que se você colocar na ponta do lápis, um município ele economizaria muito se não tivesse tanta lixeira espalhada, porque custa e dá trabalho, né? Fazer a manutenção. É uma medida inteligente. A gente está muito mal acostumado, às vezes, com algumas coisas, né? Porque às vezes você está carregando um lixinho, não custa nada botar no bolso e quando chegar em algum lugar jogar fora, né? Eu já tinha ouvido falar que Londres tinha adotado também essa postura, né? Mas tem que ser muito disciplinado, tem que ter muita educação para não jogar na rua, né? Aqui no Brasil, se não tiver o lixo, a pessoa joga na rua, né? E gera custo, porque aí a prefeitura tem que arcar com esse custo de limpar e, na verdade, quem paga é você no final do dia, né? Aqui joga-se na rua mesmo quando tem lixeira, né? É, exatamente isso. Mas lá tem uma outra coisa que me impressionou lá também foi o vaso sanitário, né? É um espetáculo, né? Sim. Eu vou fazer um recorte aqui, posso? A gente ficou num hotel em Seul e num hotel em Busan, né? Então a gente ficou em 2 hotéis distintos. Quando eu aprendi a mexer em todos os botões do vaso sanitário de Seul, a gente mudou para Busan. Em Busan mudou tudo, eram outros controles, né? Impressionante. Então assim, você tem o assento fica lava, quente, seca, esquenta, enxágua, faz de tudo, né? Então assim, e botão para tudo quanto é lado. Eu demorei acho que 2 dias para aprender a dar descarga. Eu ficava ali com o aplicativo para ver lá o que significava os símbolos, né? Ele mostrava lá no Google Lens. E geral, né? Não é uma coisa que é pontual num lugar ou no outro, né? É geral. Não, isso. No aeroporto. Sim, em tudo no banheiro quanto é do lugar. aeroporto tem os botõezinhos lá. Pra você usar, né? Impressionante isso, me impressionou também. Vamos falar de trabalho, vai. Já falamos de curiosidade, já mostramos aí muito do que a gente viu lá na Coreia do Sul, mas olhando para o trabalho, né? A gente teve a oportunidade de visitar 3 grandes gigantes lá, Hyundai, LG e Samsung, e isso foi a primeira etapa da nossa missão em Seul. Depois a gente foi imergir nos portos, né? E algo que eu, particularmente, falando por ter organizado a missão, que me chamou a atenção, foi muitos dos executivos perguntarem, poxa, assim, o que tem a LG a ver com Porto, né? O que a Samsung tem a ver com Porto e o que a Hyundai tem a ver com Porto? E aí eu fiz alguns esclarecimentos em relação a isso. Você é um cara de tecnologia, tá antenado nas outras indústrias, faz sentido para a indústria portuária? Bom, na minha área, sim. Na minha área a gente tem que ficar antenado em tudo. Em tudo na área de tecnologia, porque as tecnologias são desenvolvidas e a aplicação delas, ela é multidisciplinar, né? Sem dúvida. A maioria das tecnologias você aplica em todas as áreas, inclusive na área portuária, né? Tem equipamentos da LG, da Samsung, dentro dos portos, né? Não tenha dúvida, né? E a gente tá... A questão também principal, acho que a gente está lá na Coreia, né? E essas são as empresas, as organizações, né? Que mais se desenvolveram lá. E a gente não está lá só para ver tecnologia aplicada ao porto, mas sim como que o mercado se desenvolveu lá, como que eles conseguiram ganhar tanta escala, como que eles conseguiram ganhar Algo me chamou a atenção foi o museu da Samsung, né? Quando a gente viu o telefone celular. O quão rápido foi esse desenvolvimento, né? Desse tipo de tecnologia, que hoje também está presente nas operações portuárias, né? Porque a gente tem ali chips
4G, 5G dentro de tablets e equipamentos que se utilizam dessa tecnologia para que necessariamente possam fazer as operações portuárias. Eu vi na indústria da Hyundai, né? A gente teve lá na Hyundai a Motor Studio, né? A indústria automobilística deles, a parte de sensoriamento. Né? O que me chamou muito a atenção também, porque é uma indústria que se preocupa muito com esse sensoriamento e utiliza nos veículos, né? Seja para segurança, seja para os motores, maior eficiência. E são sensores que depois a gente viu no porto, né? Com caminhões autônomos também. Será que o grande legado, a grande lição que a gente sai dessa primeira fase é aprender que as indústrias, elas convergem, né? E que necessariamente a gente precisa estar antenado no que uma ou outra está fazendo para que a gente possa absorver aquilo que é importante para o nosso setor e trazer? Então, com certeza. Até porque a indústria ela se desenvolve muito mais desenvolvendo produtos para o mercado doméstico, né? Claro, onde tem capilaridade, Ele são é muito bilhões de maior. pessoas, sem dúvida. Exatamente, né? Então, quando alguém desenvolve sensoriamento para veículo, não é pensando num caminhão Num terminal ou num tractor guindaste. autônomo. Não, de jeito nenhum, né? Sim. Então, essas tecnologias são desenvolvidas para atender um mercado muito mais amplo, que é o mercado do consumidor final, e aí elas são reaproveitadas para criar tecnologia, para desenvolver produtos e serviços para as outras áreas, inclusive o setor portuário, né? A gente tem que estar atento ao que aparece primeiro para esse mercado, né? Sim, porque isso necessariamente vai impactar as operações portuárias de uma forma ou de outra, desde que haja aderência. Vamos para a segunda etapa da missão. A gente teve a oportunidade de visitar os 3 grandes portos da Coreia do Sul, Incheon, Busan e Ulsan. Vou começar pelo porto de Incheon. A gente teve a oportunidade de fazer um passeio de barco, né? Eles explicando ali o porto de Incheon e principalmente a expansão daquele porto, né? O planejamento de expansão. Eu fiquei encantado com o terminal de passageiros que eles mostraram lá, anexo a um resort, né? Não sei se você viu isso. A gente está muito distante disso ou necessariamente isso nunca vai acontecer por aqui, Ricardo? A gente não pode nunca dizer nunca, né? Sim. Nunca podemos dizer nunca. Acho que dá sim, acho que precisa de muita articulação política, muito boa vontade de todo mundo. São algumas coisas simples que a gente viu lá, né? A gente teve 2 casos de porto indústria, né? Esse aí do resort anexo ao cais do Sim. navio A de indústria cruzeiro. de turismo, Isso, né? Anexa à indústria portuária. E o da Hyundai. Da Hyundai. Tinha a fábrica do lado ou dentro, não sei. Não, acho que dentro. Eu considero dentro. Dentro do pátio que tinha o cais de exportação de veículos. Então o veículo sai da fábrica e já entra direto no navio para ser exportado, né? Faz todo sentido essas coisas, né? E por que será que elas não acontecem aqui? É uma boa pergunta, né? Como que se articula isso? É difícil responder. Aqui a gente tem tantas... Eu acho, né? Eu acho que a gente tem tantas dificuldades aqui e tanta complexidade tributária que os empresários aqui às vezes tá mais preocupado com isso. Eu vou colocar naquele estado, eu vou colocar naquela cidade, porque ali ele vai ter um ganho financeiro importante para poder ter um produto mais barato, que não dá nem tempo de pensar em como que ele pode articular com outras indústrias. E se essa política tributária do governo não pensa nela de forma homogênea, é impossível articular coisas desse tipo, né? A gente fala muito de desenvolvimento. Essa semana eu escrevi um artigo para o jornal A Tribuna chamado que a solução do problema é o próprio problema. Eu li. Né? Eu não sei se você teve a oportunidade de ver, que me fez refletir lá na Coreia, principalmente pela disciplina que aquelas pessoas têm. E aqui no Brasil a gente tem uma miscigenação de raça gigantesca, né? Ou seja, cada qual com a sua formação, com a sua cultura, com a sua expectativa, e talvez isso impacte de uma maneira ou de outra nos nossos negócios. Além, evidentemente, da nossa colonização com conceitos feudais, né? Que a gente fica protegendo a ineficiência do que necessariamente desenvolvendo todas as questões que são importantes para que a gente tenha um país próspero. Será que essa é a grande barreira de entrada que a gente tem para desenvolver o nosso setor portuário, Ricardo? Eu acho que sim. Tem muitos fatores, né? A gente está longe de um grande centro de distribuição. A gente viu lá, por exemplo, a Coreia é um país muito pequeno, mas lá eles são um grande hub. Metade do estado de São Paulo, né? Só para que as pessoas tenham uma ideia. Sim. Mas lá eles funcionam como um grande hub, porque geograficamente ele está próximo de regiões que movimentam demais lá, né? E eles também criam demanda ao desenvolver uma indústria global que exporta para o mundo todo.
Então, aqui a gente tem um porto importante por causa do agro, né? Em termos de volume, mas não de carga containerizada, porque falta industrialização no país, né? Mas não é baixo o valor agregado? Eu não sei. Do agro? Sim. Eu não sei se eu fico com essa impressão, Ricardo. Eu acho que o Brasil se desenvolveu muito nessa questão do agro e, assim, é admirável isso, né? Mas todo país desenvolvido que a gente visita, que a gente conhece, tem uma indústria forte, Isso, né? porque Com cargas de valor agregado, né? eles focam nisso, né? Mas recentemente saiu uma matéria dizendo que o Brasil está entre um dos países com pior produtividade, né? O brasileiro é o que tem a pior produtividade. E quando a gente lê essa matéria, de certa forma, a manchete engana, né? Porque ela dá a impressão que o brasileiro sei lá, é preguiçoso, é ineficiente. Mas não é nada disso. O cálculo da produtividade, ela leva em consideração, indiretamente, a alta carga tributária dos salários, por exemplo, e a baixa mecanização da indústria brasileira. E, como ela considera o produto interno bruto inteiro, uma indústria de valor não muito agregado como a indústria do agro, entra nessa conta também. Então, esse cálculo de produtividade é mais no sentido de não ter muito investimento em tecnologia, então o brasileiro ele acaba produzindo menos, gastando mais. Exato. E a gente tem essas políticas de protecionistas que às vezes não, quase sempre acabam atrapalhando, né? Quando você tenta favorecer uma indústria dentro do país, você está fadando ela ao fracasso internacional, ela nunca vai conseguir exportar. Quando você protege um determinado tipo de emprego, você está matando aquela indústria mesmo no mercado nacional, né? A gente é obrigado a ter frentista, mas com a objeção de tentar preservar o emprego. Você falou uma coisa do frentista, a gente foi na LG, eu vi robôs, né? Robôs autônomos trabalhando, e aí muitas pessoas questionando, falaram, poxa, mas o que isso tem a ver com o setor portuário? E aí, na noite seguinte, a gente foi jantar e esse robô já estava presente num restaurante substituindo o garçom. O que daqui a alguns anos a gente não vai ter mais o controlador de acesso, né? Você vai ter um robô ali onde você fez o teu agendamento pelo celular para entrar numa instalação portuária e quem vai te atender é um robô. Ou a gente vai proteger de novo, né? Ou não, tem que ter o controlador de acesso, aquela pessoa que vai estar fardada ali a não ter uma capacitação, não ser melhor remunerada e assim sucessivamente. Isso me impressionou lá, Ricardo. Eu acho que todos os países passam por esse processo de negação quando aparece uma nova inovação, quando surge uma inovação, né? Redundância. Que nem o negócio do frentista. Pô, se não tivesse o frentista, o combustível podia ser mais barato, o posto poderia gerar mais lucro. Quando a gente inventou a lâmpada elétrica, teve que tirar o emprego do pessoal que subia nos postes para acender as lâmpadas. As lâmpadas. A lâmpada não, as velas, óleo, né? A vela era óleo, né? o óleo lá. Né? Então, assim, o carteiro... Hoje tem muito menos carteiro do que precisava ter antigamente, porque a gente não usa mais carta, usa e-mail e tal. Então, sempre que a gente tenta proteger uma determinada classe de trabalho, a gente prejudica o desenvolvimento daquele setor, né? E fazendo paralelo é o que está acontecendo no setor portuário. Exatamente. Quando você automatiza um terminal, você tem menos pessoas com cargos de valor agregado maior produzindo mais, o que significa que o custo da movimentação vai ser menor. Então, nós não deveríamos combater isso, né? É errado você querer proteger aquela classe de trabalhador. O correto é trabalhar para que aquela classe de trabalhador migre para os novos cargos que vão surgir. As novas tecnologias têm que ser abraçadas, né? Está acontecendo também com a dublagem, né? Sim. Claro que todo mundo gosta da dublagem, dos dubladores, né? Não quer que ninguém perca o Mas a inteligência artificial vai fazer isso sozinha. Ela vai fazer, ela está sendo aperfeiçoada a cada dia. Os dubladores vão ter que migrar arrumar nesse processo. Eles vão ter que migrar, eles vão ter que se adaptar, né? Porque com a inteligência artificial você dubla mais em menos tempo, o processo fica mais barato e você ganha em escala. Quer dizer, é inevitável. É o que eu percebo nessas missões, né? Sempre olhar para a escala, capilaridade dos negócios para que você possa atender mais pessoas, não preservar ali feudos, né, que protegem um número muito menor de pessoas. Ricardo, a gente está chegando ao final do nosso programa, passa muito rápido, mas eu queria pegar a tua percepção do terminal de Busan, que a gente foi visitar, onde era um complexo de terminais, um do lado do outro e sem parede. Sem parede, né? Sem parede.
Aquilo te impressionou? Porque, na verdade, eu estava dentro do ônibus, eu não sei se você pegou a pergunta que eu fiz para o diretor operacional lá dentro do ônibus, eu falei assim, quantos RTGs você tem aqui, né? Eu não lembro se era RTG ou RMG, mas quantos você tem? Ele falou, eu tenho 45. E aí eu olhei aquele corredor e comecei a contar, porque eu falei assim, não é possível. Era muitos, né? É muita coisa, é um mar de RPG isso daqui. E eu comecei a contar, chegou na terceira ou quarta quadra, quinta quadra, eu já tava em 30 e poucos. Aí eu chamei ele de novo e falei assim, como você tem 45, né? Porque eu já contei aqui, já deu 30 e pouco. Eu falei, não, porque na minha quadra, aqui onde eu tá no meu espacinho, daqui pro lado esquerdo, eu tenho 45. O meu vizinho deve ter mais uns 70. Você ficou impressionado com aquela operação? É curioso, ele até brincou, né? Não olha pra lá, só olha pro lado esquerdo, exato. A gente tava andando numa rua, mas aquela rua era uma parede, né? Exato, parede dividia dois terminais. E não mudava nem o uniforme das pessoas, era engraçado. A cor dos equipamentos eram iguais, né? É aquela questão deles serem disciplinados, organizados, né? Isso permite aí uma harmonia. Vou levar um pouquinho pro teu lado. Será que não é a tecnologia que dá essa segurança para essa movimentação, onde você sabe exatamente o container tá, onde ele foi movimentado, de que maneira ele foi movimentado, utilizando muito monitoramento. Eu vi muitas câmeras espalhadas por tudo quanto é lugar. Não é tecnologia na veia que a gente viu lá nesse porto? Pode ser. É difícil dizer, né? É difícil dizer. Acho que tem uma carga cultural também importante nisso aí, mas a tecnologia com certeza ajuda, né? Ela ficaria impossível administrar isso sem o uso da tecnologia. Sem o uso da tecnologia, porque aí inevitavelmente alguém ia empilhar container no lugar indevido lá. Vale do Silício ano que vem. Já anunciamos lá em Seul. Como é que tá a tua expectativa para que a gente olhe principalmente o dado, né? Que eu acho que é o novo commodity do setor portuário. Sim. Não, é legal, né? Para quem é da área de tecnologia, é a Disney, nossa. Né? É a Disneylândia da área de tecnologia. Então a expectativa é alta, né? Como todo, mas elas sempre são atendidas, né? Todas essas últimas missões foram muito legais, se organizam com muita excelência e a gente vê coisa nova, experimenta culturas diferentes, sofre aquele choque cultural mesmo, que é útil para você ver a coisa sempre com uma perspectiva bem diferente, né? Isso agrega muito, né? Sim, isso agrega muito. Fora da caixinha. Ricardo, quero muito agradecer a tua presença aqui, mas antes quero fazer a última curiosidade. Não vi moto. É verdade, né? Não tinha nem pensado nisso, mas é verdade. Pensou nisso. Não tinha moto nas cidades que a gente visitou, né? É verdade, eu não reparei nisso. Será que é porque faz muito frio no inverno? Não sei. Não eu acho que é característica de país subdesenvolvido, né? Então lá eles têm um transporte muito eficiente, né? Eles têm a capacidade de comprar veículos como a gente viu lá, né? Eu acho que Lamborghini você podia escolher a cor, Ferrari, Porsche na rua, né? E um país extremamente desenvolvido. E não tinha moto. Não vi moto naquele país, né? Uma coisa mesmo, né? impressionante. Mas tinha guarda-chuva, né? Mesmo sem chuva, impressionante, né? Como o pessoal andava com de guarda-chuva. E todo mundo apareceu com guarda-chuva. Onde tava esses guarda-chuva? Da onde tiraram tanto guarda-chuva? Verdade. Cara, obrigado pela tua presença aqui. Prazer. Prazerzão. Sempre bom bater um papo com você. E ano que vem, bora. Nós vamos pro Vale do Silício. Fechou? Bora, fechou. Tá aí. Então, como você bem sabe, eu vou continuando por aqui, sempre movimentando muito mais do que informação. Forte abraço. Até semana que vem. Porto 360. Patrocínio